minha família abençoada por Deus. Você pode declarar isso e dizer: minha família é abençoada por Deus. Somente vocês no 3. 1, 2, 3. Minha família é abençoada por Deus. Outra vez. A minha família é abençoada por Deus. Então o tema que eu vou falar hoje é decisões que decidem a bênção de Deus na família. Vamos falar juntos? Decisões que decidem a bênção de Deus na família. Só vocês no 3. 1, 2, 3. Decisões que decidem a bênção de Deus na família. Mais uma vez. Decisões que decidem a bênção de Deus na família. Isso é muito importante, nós aprendermos a tomarmos decisões. Há uma história que eu ouvi recentemente, que diz que um casal estava indo para um dos países da África, continente africano. Mas não sei se você já viajou de avião. Por exemplo, se você estiver vindo de alguma outra cidade para Guarulhos, lá vai ter uma sigla, GRU. Eu não lembro a sigla do aeroporto de Congonhas e também de Campinas, mas Guarulhos eu lembro, já desci muito em Guarulhos. GRU. Todos os aeroportos do mundo inteiro, isso é padrão, é universal, tem uma sigla. Então quando você bate o nome na sigla, você sabe o país, a cidade daquele aeroporto. Em alguns aeroportos do mundo, você entra no túnel e naquele túnel você tem acesso a 2, 3, 4 aeronaves. Você vai para uma sala de embarque e naquela sala você tem acesso a diversos destinos, porque tem várias entradas para as aeronaves, dependendo do aeroporto. Esse casal estava indo para uma das nações africanas, e nessa entrada para as aeronaves, eles se equivocaram pela sigla e pegaram um avião que levou eles para 11 mil quilômetros de distância do seu real destino. Eles foram parar em Bangladesh. Interessante que essa história me chamou a atenção e me faz compartilhar com os irmãos hoje, porque foi uma decisão que eles tomaram de entrar naquela aeronave que ia para Bangladesh. Não era o destino que eles compraram, não era o destino que eles tinham compromisso, mas eles não se atentaram e entraram na aeronave. Agora preste atenção, nós não temos, como aquele casal não teve, a possibilidade, o poder de alterar o destino daquele voo. Nós não temos. Antes de você comprar a sua passagem, todo voo tem um número. E quando a empresa se reuniu e criou o número daquele voo, também já criou um destino. E aí, quando inclusive as pessoas anunciam nos aeroportos o voo, não anunciam geralmente a cidade, fala o número do voo ou fala as duas coisas. Então tem um número. Você não tem o poder de mudar o destino de uma aeronave, mas você tem o poder de decidir em qual aeronave você vai entrar. Isso é muito importante. Você não tem o poder de alterar o destino de uma aeronave, mas você tem o poder de decisão, de decidir qual aeronave você vai entrar. A Bíblia diz, ouçam, a Bíblia diz que Deus já determinou todos os dias da nossa vida, mesmo antes de nós nascermos, já foram todos eles escritos por Deus no seu livro. Existe um destino glorioso para você. Não, você não entendeu? Existe um destino glorioso para você no livro de Deus. Agora, a decisão de entrar na aeronave de Deus, ela é sua. Você decide entrar na aeronave e no destino
que Deus desenhou para você. Ou você entra no destino do achismo, ou você entra no destino que o mundo te oferece, ou você entra na aeronave que te leva ao inferno, ou você entra na aeronave que te leva para as drogas, ou você entra na aeronave que te leva para a prostituição, ou você entra no destino que te leva para a cirrose, ou você entra no destino que te leva para o divórcio. A escolha é nossa de qual aeronave nós vamos entrar. Quem está me entendendo e recebe essa palavra, diga glória a Deus. Preste atenção, Deus tem um plano para você. Satanás tem outro plano para você. O plano de ambos estão definidos. Ninguém altera mais o plano de nenhum dos dois. De Deus não altera, porque Deus é imutável. Ele não se arrepende, ele não volta atrás. O plano do diabo, ele também não pode voltar atrás, porque ele não tem mais direito ao perdão. Então o plano do diabo é matar, roubar e destruir. João 10:10. O plano de Deus, que você tenha vida e a tenha em abundância. Qual aeronave você vai entrar? De Deus ou do diabo? Da direita ou da esquerda? A escolha é sua. Para onde você está levando ou vai levar a sua família? A escolha é sua. Deus não tem vício para ninguém. Deus não tem divórcio para ninguém. Deus não tem discórdia para ninguém. Deus não tem desgraça para ninguém. A vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Nós que decidimos em qual aeronave nós vamos entrar. Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis, capítulo de número 12. Anote por gentileza. Versículo 3, parte B. Diz assim a palavra de Deus: em ti serão, preste atenção, que está falando aqui no passado. Serão, não é vai ser, serão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para quem Deus falou isso? Para Abrão, no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, início de tudo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem nasceu primeiro? Você, a sua família ou a família de Abrão? Alguém tem dúvida aí? Vou perguntar de novo. Quem nasceu primeiro? A sua família ou a família de Abrão? Abrão. A sua veio depois. Agora preste atenção no texto bíblico. Em ti serão benditas todas as famílias da... Antes da sua família existir, ela já era abençoada por Deus. Antes da sua família existir, ela já era abençoada por Deus. Antes dos seus pais, dos seus avós, bisavós nascerem, toda a sua família já era o quê? Abençoada. Já era o quê? Abençoada por Deus. Pastor, eu discordo do senhor. Não, não é de mim, é da Bíblia. Por que você discorda? Porque a minha família sempre foi desgraçada. O meu pai conta que ele viu o meu avô se enforcar. A minha avó foi uma prostituta. Os irmãos dos meus pais todos foram alcoólatras. A única mulher que tinha, o casamento não deu certo, a minha tia. Meu pai se separou da minha mãe. A minha irmã foi abusada. O meu irmão está nas drogas. O outro está preso. E o meu casamento está uma porcaria. Eu estou destruída. Estou destruído. Então não pode ser. Pode ser que as outras famílias foram abençoadas, mas a minha não. Não foi sim, foi. Infelizmente, os membros da sua família entraram na aeronave errada. Pegaram o destino errado. Mas ainda bem que você está aqui no auditório, ou você está no nosso campus online,
E hoje você pode pegar a passagem de volta e dizer: bye bye, Satanás. Agora eu vou entrar na aeronave da vida eterna. Agora eu vou entrar na aeronave dos planos que Deus elaborou para mim, mesmo antes de eu nascer. Porque eu estou descobrindo agora que antes de eu nascer, eu já era abençoado por Deus. Então não vou viver mais nenhuma maldição. Nenhuma maldição existe para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Gálatas, capítulo 3, versículo 13 ao 14. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Toda a maldição que estava sobre nós, Ele disse: Ricardo, dá essa maldição aqui. Mas Deus, dá aqui, Ricardão. Com essa maldição você nunca vai se purificar. Com essa maldição você nunca vai ter uma família. Você nunca vai conhecer a Lucélia. E muito menos vai ter as filhas e o genro que você tem. Me dá essa maldição, Ricardo. Rinaldo, me dá essa maldição. Senão você vai viver a vida toda desgraçado. Aí ele pegou a maldição que estava sobre nós. Ele se fez maldito em nosso lugar. E a Bíblia diz assim: maldito todo aquele que for pendurado no... Alguém da sua família foi pendurado no madeiro? Você foi pendurado no madeiro? Não. Então não existe nenhuma maldição para você. A maldição que existia sobre você, Ele levou sobre si, aleluia. E por que Ele pegou a maldição? Porque Ele é Deus. Ele podia ressuscitar como ressuscitou no terceiro dia, aleluia. Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele pode pegar a maldição nossa. Ele pode se fazer maldito. Ele pode ser pendurado numa cruz, porque Ele sabia: eu posso fazer o que eu quiser, eu sou Deus. Eu vou ressuscitar o terceiro dia, e depois eu vou lá no inferno resgatar o Rinaldo, resgatar o Ricardo, resgatar o Isaac, porque no meu livro está escrito bênção para eles, vida eterna, vida abundante. E eu quero que eles entrem na minha aeronave. O destino deles é Jerusalém, é Canaã, aleluia, a terra que emana leite e mel. Diga: o meu destino, o destino da minha família é Canaã, é lugar que emana leite e mel. Aleluia, aleluia. Esse é o nosso Deus. E Paulo continua dizendo à igreja dos Gálatas: Jesus, Ele fez tudo isso para quê? Deus fez tudo isso para quê? Em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Quem são os gentios, pastor? Todo povo que não é judeu. Então o povo europeu são considerados gentios na Bíblia. O americano, o japonês, o indiano, o brasileiro. O evangelho era pregado somente para os judeus. Então Deus permitiu isso para que, através de Cristo Jesus, a bênção de Abraão, lá de Gênesis capítulo 12 que nós lemos, versículo 3, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa, mediante a promessa do Espírito, mediante a... Então aqui, gente, é uma questão de fé. Ou você crê, ou você não crê. Ou você começa a declarar que a sua família é abençoada por Deus. Pastor, mas eu saí de casa, o meu marido, o meu pai estava bêbado. Mas não olhe para o seu pai, para o seu marido como bêbado. Olhe para eles como homem de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Isso é fé, isso é fé, isso é fé. Porque bêbado, alcoolismo é maldição, e Deus não amaldiçoou ele, Deus abençoou ele. Então tenha fé, veja um homem de Deus na sua casa. Diga: ele só está assim porque ele não entendeu, porque ele não recebeu a palavra. Mas eu já recebi, derramo sobre a vida dele. Ele não é isso, ele é um homem de Deus. A minha esposa é uma mulher de Deus. Os meus filhos são de Deus. Os meus genros são de Deus. A minha nora é de Deus. Os meus netos são de Deus. Todos os meus descendentes são de Deus. Porque em Cristo Jesus todos nós já fomos abençoados. Aleluia, 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 aleluia. Creia nisso, fé. Fé, fé. Decisões decidem destinos. Diga comigo: decisões decidem destino. Decisões decidem destino. Decida receber tudo que Deus tem para você. Decida receber e viver tudo que Deus tem para você. Eu estava conversando com alguém outro dia, e esse alguém disse: pastor, eu não tenho uma pretensão de ser rico.
Eu só quero viver bem. Não, mas Deus tem a pretensão de enriquecer você. Deus tem. Irmãos, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem um coração generoso, é fiel, Jesus já disse assim: seja fiel no pouco, que no muito te colocarei. Me fale, qual que é o muito de Deus? Não sei, não consigo dimensionar, porque Ele é dono da prata e do ouro, os céus e a terra foram feitos por Ele, e tudo pertence a Ele. Você ainda não detém tudo que a terra tem, então não tem limites. O problema é que muitas vezes a gente se perde no meio da caminhada. Deus liberta o marido, Deus salva a esposa, Deus cura o filho, Deus dá uma casinha, Deus dá um carro, e a pessoa diz: estou abençoado, não quero mais Deus. Vira as costas. Não. Deus quer que você seja rico para você abençoar muitas pessoas. Deus não abençoou Abraão só para a família de Abraão ser abençoada. Deus abençoou a família de Abraão para que através de Abraão outras famílias fossem abençoadas. Aleluia. Deus quer te abençoar, Deus quer te prosperar, para que outras famílias sejam abençoadas através de você. Deixa eu explicar uma coisa para você. Um irmão da igreja foi acometido pela Covid, foi contaminado pela Covid. E aí eu tenho o hábito de todas as pessoas que eu conheço, que me falam: fulano está com Covid, eu passo a falar com aquela pessoa, se chegou ao meu conhecimento, todos os dias, até ser curada. Porque eu entendo, desde o início da pandemia, eu entendi isso muito claramente, que o maior problema às vezes não é nem o vírus, mas é o psicológico das pessoas. E aí eu começo a injetar fé. Eu lembro que no início da pandemia, ano passado, o pai de uma jovem da igreja pegou a Covid, e aí ela disse: pastor, ele não dorme, ele está sem fala, ele não consegue respirar, e ele está lá no sítio isolado, não tem ninguém, ele já é de idade, por favor pastor, fale com ele. Eu falei com o homem: pastor, eu não consigo falar, eu não consigo nada. Falei: senhor, calma, eu vou orar pelo senhor, fique tranquilo. Comecei a acalmar o homem, orei por ele, comecei a acompanhar. Ele falou que não estava dormindo. No dia seguinte, a filha mandou um áudio, o áudio do pai: filha, eu dormi bem depois que eu falei com o pastor, viu? Eu estou ótimo, já fiz uma caminhada essa manhã, eu estou bem, parece que eu não tenho nada, filha, graças a Deus. Diga ao pastor que eu estou bem, agradece por mim. Eu falei: uau. Eu mostrei esse áudio, lembra, né? Mostrei esse áudio psicológico. Aí sábado pela manhã, eu falei com o jovem da igreja. Eu disse: cara, como que você está? Ele disse: pastor, não dormi bem, passei mal, e aqui em casa está todo mundo com Covid, mas eu estou pior. Os outros estão bem, mas só que pastor, eu estou com medo de ir no hospital, ficar internado e não voltar mais para casa. Eu falei: não, cara, você não pode ficar sem saber o que está acontecendo no seu pulmão, nos seus pulmões. Vai lá, Deus é contigo, você já está curado. E você me fala, você vai tomar talvez um oxigênio lá, alguma coisa, e você me fala: fique em paz, vai lá, mas não pode ficar em casa não. Ele disse: então estou indo, pastor. Aí ele foi. 2 horas depois ele me respondeu, ele disse: pastor, meus pulmões estão 25% comprometidos, o médico passou um remédio aqui. E eu falei: você já comprou o remédio? Ele disse: não, vou esperar o postinho abrir segunda-feira. Eu falei: não, esse negócio do dia para o outro pode fazer um estrago tremendo nos pulmões. Já tem 25% comprometido, você não pode esperar até segunda-feira. Ele disse: mas eu não tenho dinheiro, pastor. Ele me disse. Eu falei: vai na farmácia tal, fala com a irmã tal, que eu pago o remédio. R$85. Às vezes a família não tem. R$85. Esperar até segunda-feira poderia significar a morte desse jovem. Agora, você imagina se eu não tenho dinheiro? Imagina se a gente não consegue pagar esse trem. Irmãos, quantas pessoas, eu estou falando de um remédio, mas tem comida, tem aluguel, tem tantas as coisas. Agora imagina você abençoado, você rico, com muito dinheiro, coração generoso, entendendo que não é seu, é de Deus, sabendo administrar, sendo fiel a Deus. Você vai abençoar muitas famílias dessa terra, em nome de Jesus. Quem recebe diz glória a Deus. Se a riqueza vai para a mão de alguém, ou vai para a sua ou vai para a de alguém, é melhor ir para a sua, que é de Deus. É melhor ir para a sua. Vamos para a palavra. Decisões decidem. Não vivemos nem um dia sem tomar decisões,
sejam elas relevantes ou não. Todo santo dia, a gente toma várias decisões no dia, sem perceber. Então, decisões é algo muito importante. Cada escolha que fazemos ajuda a construir o nosso destino. Lembra o casal da história? Foram parar em Bangladesh. Uma escolha que fizeram. Estavam com a passagem correta na mão. Pagaram pela passagem. Arrumaram as malas. Foram ao aeroporto. Mas na hora de entrar na aeronave, entraram na aeronave errada. Quantas pessoas, irmãos, ninguém nasceu para dar errado. Ninguém casou para se divorciar. Ninguém gera filhos para vergonha, para dor, para decepção. A Bíblia diz que os nossos filhos são a herança do Senhor. Todos nós nascemos com a passagem certa na mão, com o bilhete certo na mão, com o nosso destino escrito por Deus. Mas infelizmente, por falta dessa revelação, do conhecimento da palavra de Deus, muitos estão entrando, ou já entraram, em aeronave errada. A aeronave do achismo, a aeronave da politicagem, a aeronave da maldade, a aeronave da deslealdade, a aeronave da insubmissão, a aeronave da rebeldia, a aeronave da corrupção, a aeronave da prostituição, a aeronave da pornografia, a aeronave da agressão. Quantos já fizeram essa opção? E a pessoa ainda diz: estou vivendo como Deus quer. Não, Deus não quer isso. Deus não tem isso para nenhum dos seus filhos. A Bíblia apresenta homens e mulheres que triunfaram, deixando um legado digno de ser seguido, tudo porque souberam fazer a escolha certa. Alguns exemplos são Moisés, o grande libertador de Israel; Abraão, o pai da fé; Davi, o homem segundo o coração de Deus; Paulo, o apóstolo da graça, aleluia, o homem que levou o evangelho para nós, gentios. Poderia falar de muitos outros homens e mulheres que tomaram decisões corretas diante de Deus. Mas a Bíblia também apresenta o registro de homens que pagaram alto preço porque tomaram decisões erradas. Eu poderia falar vários, mas eu fico aqui somente em 3. Jonas. Deus disse: Jonas, você vai para Nínive, vai pregar o evangelho em Nínive, vai pregar o arrependimento, porque senão eu vou destruir aquela cidade. Jonas disse: eu não vou, aquele povo foi um povo cruel com a minha família, mataram os meus pais, eu vou para Tarsis. Pegou o navio errado, foi parar no ventre de um peixe. Por que não falar de Sansão? Uau, o libertador, Sansão. O cara nasceu com poder fora do comum, uma espécie de Jesus Cristo do Antigo Testamento, mas tomou decisões erradas. Foi se engraçar com mulheres inimigas do seu povo, insubmisso aos seus pais, rebelde. Morreu com os 2 olhos furados. Em vez de libertar, se tornou escravo. Uzias, por que não falar de Uzias? Tomou a decisão errada, o rei Uzias. Nós precisamos aprender a tomar decisões certas. Primeira coisa, anote aí. Você quer pegar a aeronave certa? Você quer ter uma família vitoriosa, abençoada por Deus? Anote. Tenha muita cautela para tomar decisões em tempo de crise. Primeira coisa que você tem que fazer: tenha muita cautela para tomar decisões em tempo de crise. Nunca se toma decisões em tempo de crise. Brigou com o marido, vou embora. Calma, calma. Brigou com o marido, está chateada e já disse que se arrependimento matasse, eu já tinha morrido, porque eu me arrependi de casar com você. Calma, calma. Há quem diga que 3 coisas que não voltam atrás: uma flecha lançada, uma oportunidade perdida e uma palavra proferida. Você se arrepende, o outro perdoa, mas a palavra já foi. Cuidado com o que você fala. Cuidado. O pior momento para tomar decisões importantes é quando estamos em tempo de crise. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Momento de crise não é momento de tomar decisões importantes. Discutiu com o patrão,
Alguém confrontou você na empresa, não peça as contas. Não peça para ser mandado embora. Seu filho te decepcionou, não diga, você agora está fora de casa. Não. A sua filha fez o que você não gostou, não diga, maldita a hora que você nasceu. Não. Nunca diga, você desgraçou a minha vida. Cuidado. Existe um momento certo para você conversar. Quer conversar com seu marido, quer dialogar com a sua esposa, espere o momento certo. Não adianta você querer conversar com ele na volta do trabalho. Você não sabe como foi o dia dele. Não adianta você já chegar chutando o pau da barraca em casa. Você não sabe como foi e como está a sua esposa. Calma. Todas as decisões que tomamos têm implicações na vida do próximo. Você é casado? Você é casada? Você tem filhos? Você tem os pais ainda? Qualquer decisão que você toma, reflete em toda a família. Pecado, gente, eu sempre falo que é como a dinamite. Eu posso lançar a dinamite lá no Douglas, pá, o alvo é Douglas, mas o estilhaço pega em todo mundo que está à volta dele. Decisões é assim. Não é aquela coisa, o dinheiro é meu, eu compro o que eu quero. Não, você é casado, você tem uma família. Se você comprar um carro fora do orçamento, toda a sua família vai ser penalizada. Se você tomar uma decisão lá na empresa de cabeça quente e for mandado embora, a sua esposa que não está fazendo nada, que nem está sabendo da situação, vai ser afetada. Os seus filhos que estão na escola vão ser afetados. Calma. Não é assim não. Eu faço o que eu quero, eu sou o dono do meu nariz. Não, você não é o dono do seu nariz. Você não é. A sua vida pertence a Deus. E Deus te abençoou com uma família. Deus te abençoou com uma esposa. Deus te abençoou com um marido. Deus te abençoou com filhos. Calma. Calma. Você viu seu pai agir precipitadamente? Mas olha o resultado da vida dele. Olha o resultado da família. Seu pai dizia, eu nasci assim, eu sou assim e vou morrer assim. Mas olha como ele morreu. Olha para sua mãe o quanto ela sofreu. Quantas noites ela chorou, passou em claro. Quantas decepções você teve. Você queria um abraço do pai, mas ele não te abraçava. Você queria que ele te ouvisse, mas ele não te ouvia. Calma. Então nós precisamos aprender a tomar as decisões corretas no tempo certo. Então a primeira coisa que nós aprendemos nesta noite: tenha muita cautela para tomar decisões em tempo de crise. Quem entendeu até aqui diz amém. Posso prosseguir? Segunda lição: Deus precisa estar no controle das suas decisões. Deus precisa estar no controle das suas decisões. Ora, rapaz, conversa com Deus. Sabe? Vai terminar a reunião, a gente vai voltar para casa. Você sabe o que está acontecendo agora no farol ali na frente? Você sabe? Não, mas Deus sabe. Só Deus pode te livrar de um acidente. Só Deus pode te livrar de uma bala perdida. Você não sabe o que está acontecendo na Bolsa de Valores da China agora. Você não sabe. Você não sabe, lá no Japão já é segunda-feira. A bolsa pode estar despencando lá e afetar a bolsa do Brasil. E amanhã você chegar para trabalhar, as portas estarem fechadas. Lembra do Collor? Quanta gente foi dormir rica e amanheceu? Deus sabia que Collor ia fazer aquilo. Você não sabia, os empresários não sabiam. Então, coloque Deus no controle das suas decisões. Reúna a sua família, ora. Peça uma ajuda, um conselho de alguém. Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que a vontade dos céus prevaleça na sua casa. Que a vontade de Deus prevaleça no seu casamento. Que a vontade de Deus prevaleça na sua família. Que a vontade de Deus seja estabelecida no seu casamento, querido. Não a sua, amado. Não a sua. Eu gosto desse exemplo
O casal já está com o Senhor na glória. Mas ele foi considerado patrimônio humano dos Estados Unidos por muitos anos. Pastor e Dr. Billy Graham. Quando o Dr. Graham completou 50 anos de casado, ele era muito aclamado, muito respeitado por todo mundo nos Estados Unidos. A única vez que os dois partidos políticos americanos se uniram para eleger um presidente foi quando apresentaram o nome do pastor e doutor Billy Graham. Mas ele disse: não. Eu prefiro ser pastor. Não tenho nada contra, eu prefiro aconselhar os presidentes, mas eu prefiro continuar como pastor. Você vê a moral do cara, um santo homem de Deus. Se hoje fizesse uma pesquisa, qual cara, depois do Senhor Jesus Cristo, depois de Moisés, que pisou nessa terra, qual cara mais de Deus, todos os líderes eclesiásticos no mundo inteiro diriam: Dr. Graham. Mas quando ele completou 50 anos de casado, os repórteres foram todos em cima da esposa dele, Dona Ruth Graham, e falaram: Dona Ruth, vocês hoje estão completando 50 anos de casado, e o Dr. Graham, ele é considerado o cara mais de Deus da América, respeitado por todos, um santo homem de Deus. Nos diga, Dona Ruth, a senhora nesses 50 anos de casada com o Dr. Graham, a senhora já pensou em divorciar alguma vez dele? Olha a resposta dela, isso saiu na revista New York Times. Olha a resposta dela. Ela disse: divorciar não, mas matar ele várias vezes. Matar ele várias vezes. Agora eu te pergunto, você vai fazer o que dá na sua cabeça, ou você vai fazer a vontade de Deus? Às vezes a gente está se divorciando porque está procurando o cônjuge perfeito. Não existe. Casamento perfeito não existe. A gente tem que decidir perdoar, a gente tem que decidir amar, a gente tem que decidir viver a palavra de Deus. Doa quem doer. A palavra de Deus vai prevalecer, porque ela é boa, perfeita e agradável. Quem está me entendendo diz amém. Vamos. Peça para Deus assumir o controle da sua vida. Peça para Deus dirigir todos os seus passos. Peça para Deus guiar você em todos os seus caminhos. Deus vai guiar você por caminhos seguros, creia nisso. Tudo que começa com Deus termina debaixo da bênção de Deus. Eu vou repetir, está na tela. Tudo que começa com Deus termina debaixo da sua bênção. Começa com Deus, querido. Comece o seu dia com Deus. Eu estava vindo para a igreja com a irmã Luzia e a Eva. E a Eva disse: pastor, como está sendo bênção a oração das 6 horas da manhã que o senhor está fazendo? Quem não acompanha, me acompanha lá, PR Isaac Oficial no YouTube. Todos os dias, 6 horas da manhã. Ela disse: o dia fica diferente, fica mais leve. Sabe por quê? A gente começa com Deus. Antes de eu entrar na frente da câmera, eu oro. Eu digo: Deus, o senhor sabe quem são as pessoas que vão receber esse vídeo, as pessoas que vão se conectar comigo agora nesse canal. O senhor sabe. O senhor sabe como elas passaram a noite, o que elas vão enfrentar durante esse dia. Senhor, que não seja eu a falar, mas seja o Senhor Espírito Santo a falar através da minha boca. Eu falo isso todo dia para Deus, todo dia. Então quando você me vê ali no vídeo, eu já falei com Deus antes. Coloca Deus nas suas decisões. Não chegue em casa dizendo: eu vou fazer tal coisa. Não, fale com Deus. Não diga amanhã, fale com Deus antes. Não sei se você já percebeu, sempre que eu falo amanhã, se Deus permitir, se Deus, sempre é Deus. Coloca Deus. Felizes são as pessoas que procuram envolver o Senhor em tudo da sua família. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Ninguém melhor do que Deus para nos mostrar o que será para o bem da nossa família. 1 Samuel capítulo 30, versículo 8, conta uma passagem linda do rei Davi, guerreiro Davi, um homem que ganhava todas as batalhas. Um dia Davi saiu para guerrear com seus valentes, e quando ele voltou para a cidade que ele estava morando, para a base, toda a cidade estava queimada. Suas esposas, seus filhos tinham todos sido levados embora pelo inimigo. Davi veio de uma guerra, tinha vencido aquela batalha,
Ele poderia olhar para os seus companheiros e dizer: vamos atrás do nosso inimigo. Deus é conosco. A gente estava fazendo a vontade de Deus. Nós estávamos no culto. Nós estávamos trabalhando. Nós estávamos no altar. Vamos lá, Deus é com a gente. Mas o salmista chora, 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 chora. E quando ele percebe que já não pode chorar mais, agora é hora de tomar a decisão, ele fala o que Samuel registrou no seu livro, capítulo 30, versículo 8. E o salmista, o rei Davi, ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Uau, o cara consultou a Deus. Irmãos, às vezes a gente não teve nem um terço das vitórias que o salmista teve, e a gente sai fazendo o que dá na nossa telha. A gente não consulta Deus para nada. Consulte Deus. Sabe o que aconteceu com Davi? Ele está lá com a tropa dele, papapá, no meio do caminho, no meio da mata, encontra um homem ferido. Ele disse para a sua tropa: para. Disse: o que aconteceu? Ele disse: o meu povo invadiu uma cidade, queimou a cidade, levou todo o seu povo, todos os seus bens, e eu me feri, eles me abandonaram no meio do caminho. Davi diz: eu vou dar pão para você, eu vou matar a sua fome, eu vou cuidar de você, mas você me diz para onde eles foram? Você me leva até eles? O cara diz: levo sim, desde que o senhor não me mate. Ele diz: não, fique tranquilo, vamos preservar a sua vida. Irmãos, quando você consulta a Deus, até no meio do nada, Deus te dá um GPS para levar ao seu destino. GPS humano. Terceira coisa. Segunda coisa é: coloque Deus em todas as decisões que você for tomar. Deus precisa estar no controle das suas decisões. Terceiro, para decisões importantes, reflita demoradamente sobre ela. Eu vou repetir. Para decisões importantes, reflita demoradamente sobre ela. Decisões bem tomadas são aquelas que tomamos com calma, sem nos precipitar. Salmos 40, versículo 1. O salmista outra vez nos ensina: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Os jovens solteiros que estão aqui, não se precipite, calma. Não coloque a carruagem na frente dos bois. Casamento é uma decisão muito importante. Você acabou de casar, calma. Não vai na emoção porque está vendo o bebê no colo do casal, porque viu que a Dalila deu luz hoje. Não, nós vamos ter. Calma, faz um planejamento. Espera o tempo certo. Calma. Entendeu? Vai mudar de emprego? Calma. Vai comprar uma casa? Calma. Não vai tomando decisões precipitadas. Eu vejo jovens se conhecem hoje e já vão para o motel amanhã. Começa a namorar ontem, amanhã já coloca o cara no quarto dela, ou ela vai para o quarto dele. Calma. Eu brinquei com o Isaquinho essa semana. Ele disse: pai, ele foi na casa de uma amiga e disse: pai, no quarto de fulana tem tal coisa, tem inclusive televisão, pai. Aí eu disse: espera aí, você entrou no quarto da menina? Ele disse: oi pai, qual o problema? Eu falei: rapaz, um homem solteiro nunca entra no quarto de uma moça. Ele disse: pai, mas foi ela que me convidou. Eu brincando com ele: foi ela que me convidou. Mas você acha que eu não vou ensinar isso para os meus filhos, não? Você acha que eu não vou ensinar? Eu já ensinei para minha filha. Ela já foi para casa de colegas, aniversário. Eu falei: ó, você não entra no quarto do garoto. Você não entra. Aí teve um aniversário que ela foi, aqui em um bairro nobre da cidade. Aí estava prevista a festa para terminar às 22h30. Quando deu 8h40, estou em casa com a minha esposa. Ela manda mensagem para mim e para minha esposa: vem me buscar. Achamos estranho. Aí a Andréia, mas eu falei: não, nem pergunta, vamos, agora.
agora. Aí quando ela entrou no carro, ela disse: pai, tá todas as meninas no quarto dos meninos. E eu cheguei ao seu conselho, eu não entrei. E eu fiquei um peixe fora d'água lá na sala sozinha. Aí eu pedi para vocês virem buscar. Uau, show de bola. Essa coisa, namoradinho da minha filha, deixa lá no quarto, estão assistindo televisão. Ei, rapaz, deixa de ser bobo. Deixa de ser bobo. Entendeu? Então tem que ensinar. Vai para o quarto depois de casar. Eu lembro, eu estava compartilhando ontem, eu disse assim: eu lembro o dia da minha lua de mel, o dia do meu casamento. Que dia glorioso. Se eu pudesse voltar, eu voltava e fazia tudo outra vez, debaixo da bênção, como sempre fiz. Todos os meus convidados, sabendo que nós estávamos casando. Depois nós fomos para o nosso apartamento. Eu lembro como se fosse hoje, debaixo da bênção de Deus. Como é gostoso, conhecendo a minha esposa pela primeira vez, sabendo que os pais dela, os meus pais, sabiam que nós estávamos naquele ato no momento, pelo menos imaginávamos, e não tinha pecado, não tinha condenação alguma. Isso é maravilhoso. No outro dia pegamos uma aeronave, fomos para Natal. Pela primeira vez viajamos sozinhos. Foi tão gostoso quando chegou no aeroporto e a moça falou no check-in o documento dos dois, e o documento dela estava comigo, cara. Eu disse: uau, eu sou casado, sou responsável pela Andréia agora, velho. Agora tem gente que transa no namoro, transa com um, transa com dois, e já mistura tudo, e abre conta bancária junto, e é uma melação junto, e vai para onde quer junto, não dá satisfação para os pais. Não, não se precipite, vai chegar a hora certa. Calma. E quando chegar a hora certa, o sabor é melhor. Quem está me entendendo diz amém. Pastor, eu fiz errado. Por que você não tinha essa revelação? Deus é um Deus de misericórdia e de graça. Ele já te perdoou. Passe a fazer tudo certo a partir de agora. Quarto e último. Tenha mentores, meu. Tenham mentores, irmãos. Tenham mentores. Tenha mentores. Tenha mentores. Tenha mentores. Busque ajuda. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos ou dos conselheiros há sabedoria. Você é jovem, casada, busca ajuda de mulheres mais experientes que te inspiram no casamento. Não fica conversando só com as amigas da sua idade, não. Elas também precisam de ajuda como você está precisando. Converse com a Márcia, converse com a Lucélia, converse com a minha esposa, com a pastora Irá, com a Silvana, converse com a pastora Laura, converse com a Adriana. Tem tantas mulheres aqui maduras que podem ajudar você no seu casamento. Não sai mandando o marido embora, não. Não sai chutando o pau da barraca, não. Você jovem, recém-casado, rapaz, homem, busca ajuda. Está aqui o Paolo, está aí o Marquinhos, o Wagner, eu estou aqui. Busca ajuda, está aí o Marcel, tantos homens, o Antônio, o Jean, tantos homens, o Ricardo, tantos homens podem te ajudar. Não sai brigando, xingando a sua esposa, não. Busca mentoria, busca um discipulado, busca uma ajuda, filho. Provérbios capítulo 11, versículo 14. Sem diretrizes a nação cai. O que salva é ter muitos conselheiros. Todo presidente de nação, todos. Pastor Maios já está com o Senhor. Ele falava, teve um ano que ele aconselhava uma média de 20 presidentes no mundo inteiro. Ele era conselheiro, ele tinha escritório em diversos países. Ele aconselhava os presidentes. Então essa conversa que você está vendo aí na imprensa, de gabinete paralelo, é balela. Estão buscando pelo em ovo. Todo presidente que se preza tem conselheiros. Eles não consultam só os seus ministros. Todo pastor que se preza tem conselheiros. Eu tenho. Há umas 2 semanas atrás eu estava numa reunião em São Paulo, eu, Paolo e o pastor Wagner. Eles estavam na reunião comigo, tinha que tomar uma decisão importante. Quando eu entrei no carro, eu disse assim: eu vou consultar o pastor Jabes porque ele é bom nessa área. O que ele falar eu faço. Foi ou não foi?
E eu não assinei o contrato ainda, porque ele não me respondeu, vai me responder amanhã. Calma, agora, busca ajuda. Eu vejo pessoas tomando decisões erradas, abrindo negócio, fazendo sociedade, entrando em namoro, em relacionamento, comprando, vendendo, fazendo coisas erradas, que você vê que não vai dar certo, pela experiência, não é que sou bom não, pela experiência de vida, pela graça que Deus nos deu, mas ela percebe que eu percebo que ela não vem buscar, porque ela sabe que vai ouvir um não, e ela quer tanto fazer, que ela tem medo de buscar mentoria, que ela tem medo de buscar um aconselhamento. Aí depois dá errado, quebra a cara e diz: eu não consultei o senhor, nem sei porquê. Eu já sei, é melhor você ouvir um não, do que ter um prejuízo terrível. Eu lembro, alguns anos atrás, eu estava num projeto enorme, gigantesco, enfrentei algumas dificuldades, e eu pus no papel, disse: quem pode me ajudar nesse assunto aqui? Eu tenho vários conselheiros, eu tenho vários mentores, quem pode me ajudar? E aí eu fui avaliando quem tinha entrado, já envolvido em algum projeto semelhante ao que eu estava. E eu encontrei o pastor Jorge Linhares, lá de Belo Horizonte. Um homem muito experiente, mais de 50 anos de ministério, tem um ministério muito relevante em Belo Horizonte, no Brasil inteiro. Eu liguei para ele, eu disse: pastor, preciso da sua ajuda. Ele disse: o que, Isaac? Eu falei: eu estou passando por isso e isso. Ele falou: vem para cá. Ele reservou um hotel, me deixou no hotel, almoçou comigo, tomou café comigo, pediu que eu pregasse no culto de empresários. No outro dia ministrei para os pastores, e ele comigo. No dia seguinte, no café da manhã, ele disse: Isaac, eu orei essa noite e Deus me falou a seu respeito. Eu falei: uau, o que Deus falou, pastor? Ele disse: Deus falou isso, 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 vai voltar e fazer isso, isso e isso. Aí estava chegando um pastor muito experiente, senhorzinho, eu nem lembro o nome dele, mas eu tirei uma foto com ele, eu tenho essa foto guardada, eu vi essa foto essa semana. E ele disse: fulano entrou numa situação semelhante à sua, conta para ele a sua história. E o senhorzinho me contando, disse: filho, não é vergonha voltar atrás. Quando eu tinha a sua idade, eu entrei no projeto semelhante ao seu. Eu me senti humilhado, envergonhado, mas eu voltei atrás. Eu recuperei tudo, filho. E hoje, meu ministério é assim, assim, assim. Eu construí, fiz isso, 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 isso. Eu falei: obrigado, Senhor. Obrigado. Eu voltei e fiz exatamente como Ele me orientou. Tudo que Ele falou aconteceu. Tudo que Ele falou aconteceu. Busca mentoria, gente. Deixa de ser orgulhoso. Ninguém nasceu sabendo tudo, e você não vai ser nunca bom em tudo. Busca mentoria. Lucas capítulo 15, versículo 32. O filho pródigo não tinha um mentor para recorrer, por isso tomou a decisão errada. Eu lembro uma vez, eu estava entrando num outro projeto, e eu compartilhei com o meu discipulador, apóstolo Ricardo, e ele me disse uma coisa, eu não perguntei para ele, mas ele me disse, eu não esqueço isso até hoje. Ele disse: Isaac, você, pelo seu ministério, você vai precisar de muitos recursos financeiros. Eu fiquei quieto, ele continuou falando. Ele disse: filho, mas nunca aceite dinheiro do segmento tal. Ele me falou o nome do segmento. Ele disse: porque no dia que você aceitar dinheiro desse segmento, o seu ministério acaba. Eu falei: obrigado, apóstolo. Obrigado. Todo mundo que eu conheço, que eu sei que quer me ajudar, eu sondo o segmento dele primeiro. Se for aquele, eu estou fora. Eu trabalhei com um senhor chamado Carlos Carvalho. Ele foi meu diretor na primeira rádio que eu trabalhei em São Paulo. E ele, além da rádio, ele trabalhava numa grande agência, era a maior da América Latina na época, agência de propaganda. E ele me disse, eu lembro: Isaac, você está entrando no ramo agora. Vai chegar uma hora que você vai ter algumas propostas, algumas ofertas, que eu já quero adiantar para você agora, não aceite. Eu disse: quais são, Carlinhos? Ele disse: vou te dar um exemplo. Ele disse: um dia eu fiz aniversário, e nós fomos comemorar num hotel. Só os caras da agência. E fizeram a surpresa, fecharam o auditório. E quando eu entrei, tinha uma caixa no meio do salão, embrulhada de presente. E eu sabia que era para mim, porque o aniversariante era eu. E quando eu fui desembrulhar, eles entraram também, tinha uma mulher pelada dentro da caixa. Ele falou: cuidado quando você ficar hospedado em hotel. Cuidado quando você viajar. Aquele cara me orientou, mentor.
Eu lembro como hoje, um dia eu estava em Porto Alegre, em viagem a trabalho. Eu me hospedei num hotel próximo ao centro de Porto Alegre. Saí para jantar à noite. Quando eu retornei, entrei no meu quarto, o telefone tocou e era a recepção. Senhor Isaac? Falei, oi. Tem uma fulana aqui e disse que o senhor está aguardando ela. Eu falei, não estou aguardando ninguém. A minha esposa está em Poá, morava em Poá. Aí eu lembrei do Carlinhos. Mentoria, ouça as pessoas, ouça. Um mentor pode nos livrar do caminho da morte. Um mentor, uma palavra, um conselho pode nos livrar do caminho da morte. Mas um conselho errado, uma decisão errada pode nos levar à morte. Provérbios capítulo 12, versículo 15. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. E para terminar, cuidado para não reconhecer o valor da família só quando estiver perdido. Eu vou repetir, cuidado para não reconhecer o valor da família só quando estiver perdido. O filho pródigo só se lembrou de quanto o pai, a família e sua casa eram importantes quando estava no pior lugar, quando estava junto com os porcos. Lucas capítulo 15, versículo 17 ao 19 diz: caindo em si ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Infelizmente muitos só vão dar conta do valor da família, dos pais e de tudo que deixaram em casa quando estiverem no pior lugar, acompanhados pelos porcos, experimentando a dor do desprezo e da vergonha. Então, irmãos, valorize a sua família. Muitas pessoas só vão se lembrar de quanto a família era importante quando estiverem no inferno. Mas nem todos têm a mesma oportunidade que o filho pródigo. Nem todos. O tempo de dar o devido valor aos pais, aos filhos, ao cônjuge, ao casamento e à família é hoje. Está aqui na tela. Tira uma foto disso aí. Escreva. O tempo de dar o devido valor aos pais, aos filhos, aos cônjuges, ao casamento e à família é hoje. Valorize a sua família hoje. Nunca é tarde demais para rever os seus conceitos e para tomar a decisão certa. O caminho de volta é sempre o de aprendizagem. O caminho de volta é sempre de reconhecimento. O caminho de volta é sempre de libertação do orgulho. Tiago capítulo 4, versículo 6, parte B diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Provérbios 11, 2 diz: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Provérbios 16, 18: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Provérbios 21, versículo 4: a vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Se coloque de pé, por gentileza. Eu quero orar com você e com você. Eu quero orar pela sua família. O caminho de volta é sempre o da superação. O caminho de volta é sempre o da superação. Ame a sua família, valorize a sua família. A sua família já é abençoada por Deus. A sua família já é abençoada por Deus.